Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí, tá? Vamos aqui falar desses princípios aí, princípio da publicidade, princípios relacionados com a prova penal. Então você vai a partir do artigo 155 do Código de Processo Penal e ele vai te dar ali, né, os princípios que falam do processo penal, da prova penal, princípios relacionados com a prova penal. E o primeiro princípio é o princípio da publicidade. Né, você observa o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que está aí, né, do teu lado aí, né, artigo 93, inciso 9, artigo 93, inciso 10, as audiências, elas serão públicas. A regra é que a audiência, ela é pública, exceto quando o interesse das partes, a intimidade, o interesse público maior, a soberania nacional, quer dizer, uma ponderação de interesses, não é isso? Prevalecem outros interesses, outros princípios que não sejam da publicidade. Mas a regra dos atos jurisdicionais é a sua publicidade. Segundo princípio da oralidade. Em regra, os atos processuais serão produzidos verbalmente, reduzidos a termo. Em regra. Tanto é que no próprio laudo pericial, que é feito por escrito, colocado a termo, porém, eventualmente, os peritos podem prestar os seus esclarecimentos. Mas o princípio relacionado com a prova é, em regra, sua oralidade. E, principalmente, o princípio da concentração. Em regra, as provas devem ser produzidas de maneira concentrada na audiência de instrução e julgamento. Nós temos os momentos ordinários da propositura da prova. Existe um momento ordinário para se pedir a prova, que é na acusação ao se oferecer denúncia ou queixa e para a defesa no momento da sua resposta. É um momento ordinário, é um momento que normalmente se faz pedido de produção de provas, mas tem os momentos extraordinários, quando surgirem pontos a serem dirimidos no curso do processo. Né? E basicamente eu quero que vocês tenham em mente que é o princípio da ausência de hierarquia entre as provas. O sistema que vigora, que nós já falei, inclusive o pessoal da mentoria, que é o princípio da prova tarifada, já está ultrapassada, apesar de alguns resquícios. A íntima convicção ou certeza moral é lá no tribunal do júri. E o princípio da livre persuasão racional, íntima convicção motivada, livre convencimento. O juiz, ele decide de acordo com a sua consciência, com a Constituição, com as leis e fundamenta a sua decisão embasado nas provas produzidas no curso do processo. Então o juiz perfeitamente pode julgar de acordo com uma prova e afastar a outra prova desde que ele fundamente, já que não existe hierarquia entre as provas. Aquela frase onde a confissão era a rainha das provas já está devidamente ultrapassada. E por último, o princípio da comunhão das provas. Dentro do princípio da comunhão das provas, significa dizer que as provas pertencem ao processo. Significa dizer que a prova é um elemento informativo para elucidar um fato no curso do processo. Significa dizer que a prova produzida pela defesa não pertence à defesa, pertence ao processo. A acusação, ela pode embasar a sua acusação numa prova produzida pela defesa. Diante disso, nós temos alguns princípios, que é o princípio do imediatismo, que as partes devem ter contato direto com a prova, não é isso? O princípio do sistema do cross-examination, a mesma prova, a mesma fonte de prova pode ser aferida por ambas as partes. Eu tenho o princípio da identidade física do juiz, que em regra, o mesmo juiz que colhe a prova, o mesmo juiz que tem contato com uma prova, deve ser o juiz que vai sentenciar. Então eu tenho o princípio da identidade física do juiz, o princípio do imediatismo, o princípio da concentração, que todas as provas devem ser produzidas na audiência, em regra. Princípio da comunhão. Então nós temos vários princípios que servem como norte para entender o que é uma prova. Então fica a dica, gente, desses princípios aí, e são princípios que sempre caem em prova quando ele pergunta a respeito do tema prova.
Maravilha? Fique essa dica para vocês aí, o pessoal da nossa mentoria, né? Sempre caminhando junto. Esse é o material para mentoria que eu estou disponibilizando em outras áreas, nossa rede social, Instagram, nosso canal do YouTube, canal aberto do YouTube e o canal fechado, que é exclusivo o pessoal da mentoria. Maravilha, gente? Um forte abraço aí, tudo de bom e até a próxima dica.